Então, Nasser, o exercício do pensamento, o objetivo integra esse exercício? Sim, eu acho que, veja só, Leandro, né, me parece o seguinte, né, isso também é uma outra coisa que eu acabei tendo que desenvolver na tentativa de esclarecer o pensamento, que é o que é a pergunta, o que é a interrogação. Me parece que nós efetivamente damos ensejo, desencadeamos o pensamento com a pergunta, né? E a questão é saber o que é uma pergunta, né? Ou seja, Como é como que a que é pergunta nasce? Por que eu isso? perguntei isso agora, não antes? Isso. E o que nós queremos com a pergunta? Porque, assim, você pergunta o que é isso, como que funciona, como que é isso, para que é isso. Então, na verdade, né, a pergunta, ela tem intenções subjacentes a elas, né, as perguntas, que nos levam, nos conduzem por determinados caminhos, né? Então, me parece que ela é a alavanca inicial, aquele piparote inicial que desencadeia o processo. E ela também, dependendo do tipo de pergunta, da intenção que ela apresenta, você vai para um caminho ou vai para outro, né? E o mais interessante, você pode fazer novas perguntas a partir de respostas dadas a uma determinada pergunta, né? Então você cria perguntas por baixo de perguntas e novas perguntas, né, podem ser formuladas, né? E me parece que o pensamento precisa disso, né? Quer dizer, essa é a ferramenta que nos estimula a pensar, é a formulação de perguntas, de questionamentos. Eu posso dizer que a resposta é muito mais perigosa do que a pergunta, porque quando a resposta meio que é um ponto de fixação. E na pergunta não tem erro. Na pergunta parece que eu tenho uma total liberdade. Mas Sim. quando eu chego na resposta, aí que pode morar o erro, pode morar... Você pode dar respostas. Veja, a maioria das respostas tem uma certa provisoriedade, né? Elas não satisfazem imediatamente. Muitas vezes você apresenta uma resposta e lacunas ficam ainda a serem preenchidas. Portanto, novas perguntas podem ser formuladas a partir da resposta dada, o que, aí sim, quando você vai abordando sobre diversas dimensões as lacunas, e elas começam a ser preenchidas, aí é que parece que há um processo de consolidação. Né? Você vai ficando mais tranquilo ou mais esclarecido, né? Mas nunca absolutamente satisfeito, né? Quer dizer, aquilo se satisfaz até um determinado ponto, né? E é como se dissesse o seguinte, ó, o pensamento não para, né? Às vezes por exaustão, né? Você interrompe e diz, não, acho que já está bom, já fui longe demais, ou já cheguei a algumas conclusões, né? Portanto, isso, né, me parece razoável, aceitável e suficiente, né? Então, quem vai determinar a suficiência da resposta é você mesmo, né? Diante da completude dela, né? Ou ela pode ficar permanentemente em aberto e você se ver obrigado a reiniciar o processo, né, para ir para outras dimensões a que as perguntas nos conduzam, né? Bom, então, me parece que o que desencadeia efetivamente o processo é a pergunta.